E aí, turma, tudo bom? Bom, gente, desculpa o atraso, vou postar nossa aula agora, mas qualquer dúvida eu vou ficar à disposição amanhã o dia todo, fique à vontade, meu vai tirar as dúvidas. O assunto é fácil, simples, sobre urbanização brasileira, tá? É bem simplesinho, tranquilo, não vai ter problema nenhum para nossa, vamos dizer assim, nosso simulado. Mas qualquer dúvida, tá? Pode ficar à vontade no meu PV, estarei à disposição, tá certo? Desculpe o atraso, mas vamos degustar nossa aula de hoje. Forte abraço. Vai estar no YouTube, tá? Qualquer coisa, estamos às ordens. E aí, galera, tudo bom? Então vamos iniciar o nosso assunto sobre urbanização no Brasil. Ou seja, processo de urbanização e a urbanização brasileira, como realmente se deu, tá ok? Lembre-se de uma coisa, gente. O processo de urbanização, ele se dá como? Ele se dá através do número, certo? De pessoas que moram na cidade ser superior ao do campo, certo? E a urbanização é toda a infraestrutura, o crescimento da cidade, tanto vertical quanto horizontal, né? Através do comércio, através da atividade industrial, né? Através de toda a infraestrutura que vai justamente acomodar essa população que está crescendo, né? Exageradamente ou não, dependendo de cada país, é claro e evidente, tá certo? Então a gente tem que destrinchar bem isso, ok? Tem uma certa diferenciaçãozinha aí, urbanização de processo urbano, ou processo de urbanização, tá ok? Então o processo de urbanização é justamente o processo em que a população da cidade supera a do campo, tá? E urbanização é toda a estrutura que justamente vai acomodar esta população. Tá legal? Então vamos lá. No Brasil, o processo de urbanização se consolidou a partir da década de 70, 1970, certo? Isso porque até então a população do campo era superior à população da cidade. Então o Brasil era praticamente predominantemente um país agrícola, tá? Mas quando começou o processo de industrialização, que na verdade o nosso processo de urbanização foi paralelo, né, ao processo de industrialização, então isso fez com que a população da cidade começasse a superar a população do campo. Em 1970, praticamente, a única região que tinha a população da cidade superior do campo era a região sudeste. E, consequentemente, é justamente a região mais populosa do Brasil, né, fez com que, a partir de 1970, nós pulássemos de mais de 50% da população estando já nas cidades, certo? Principalmente na região sudeste, da região sudeste. Tá? E na década de 70, mais ou menos, no início, já tínhamos 55% da população brasileira estava localizada na cidade, né, e 45% no campo. Tá certo? O processo de urbanização brasileira ocorreu paralelo ao processo de industrialização, como já falei, né? Então as indústrias começaram a surgir e crescer, consequentemente a população da cidade começou também a crescer também. Isso por quê? Porque as indústrias atraíam, né, a população para trabalhar. Era a famosa oferta de emprego e a população começou a se deslocando para as atividades industriais para ter a melhor condição de vida através do trabalho, que foi começando então um processo que nós chamamos de êxodo rural, deslocamento das pessoas do campo para as cidades. Hoje, segundo o IBGE, o Brasil possui mais de 80% de sua população, tá? Nas áreas urbanas. Olha bem, dos 100% da população, 80% estão nas cidades. É realmente um número muito, né, considerável, tá? Muito considerável. Que até antes da década de 70, a população do campo era superior à da cidade, certo? Então a gente vê realmente como muda a configuração da população brasileira, como muda essa organização, principalmente atraída por melhores condições de vida ofertadas pelas cidades, né? Mesmo se lá no fundo, essas condições de vida, na melhor das condições de vida, não chegue. Mas muitas vezes a ilusão
muitas vezes a necessidade faz com que as pessoas se dirijam para as cidades em busca de uma vida melhor. Não é isso? A região sudeste é a região mais urbanizada do Brasil, sem dúvida. Principalmente o estado de São Paulo, gente. O estado de São Paulo realmente hoje, um grande percentual populacional está nas regiões metropolitanas, certo? Em seguida vem o Rio de Janeiro e depois em terceiro Minas Gerais, tá? No caso, o Belo Horizonte, certo? Então, cidade de São Paulo é a mais populosa, aí depois vem Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas nas regiões metropolitanas aí vamos ter, porque lembre-se de uma coisa, metrópole é um conjunto, um aglomerado de cidades, certo? Então, São Paulo, o ABC Paulista, né? Então vão formar justamente a metrópole paulistana. Rio de Janeiro, né? Então os municípios Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, São Cristóvão vão formar a metrópole carioca, certo? E assim por diante. Então metrópole é um conjunto de cidades, tá? Não é só uma cidade, é um conjunto de cidades que juntas, que praticamente não tem fronteira, uma rua que faz a fronteira praticamente, em algumas situações, ou uma ponte, né? Faz com que a união delas forme uma grande metrópole, tá certo? Então, hoje o Sudeste, sem dúvida nenhuma, é a região mais urbanizada do nosso Brasil. Então, os principais fatores de processo de urbanização brasileira que provocam o êxodo rural. Como já falei, êxodo rural, saída das pessoas do campo para as cidades, tá certo? Agora, ao contrário, se por acaso ocorre o contrário, o deslocamento das pessoas da cidade para o campo, nós já vimos isso, chama-se ruralização, tá certo? Então, os principais fatores que provocam o êxodo rural são industrialização, que é o principal, com certeza, né? Foi o principal no caso da história brasileira. Então, através das indústrias, muitas pessoas se deslocaram, né, se dirigiram para as cidades. Crescimento natural da população urbana, ou seja, como crescimento natural? Normalmente, né, de repente, as famílias das cidades começam a ter bastantes filhos, 3, 4 filhos por família, então naturalmente ela vai crescendo, tá, exageradamente, certo? As grandes propriedades absorvendo as pequenas e médias, isso nas áreas rurais, tá? Então, exemplo, uma usina, como a nossa realidade aqui, uma usina, né, de produção de açúcar. Então, elas tem vizinhas terras delas têm pequenas propriedades ou médias propriedades. Mas como eles são poderosos, riquíssimos, né? Então começa a pressionar, ó, vou comprar suas terras, vou comprar, e começa a ofertar até conseguir comprar as terras. E de repente aqueles pequenos e médios produtores não têm mais terra para trabalhar e se mudam para as cidades, certo? A procura de emprego, educação, conforto, como assim? O emprego não é só a indústria, tem o comércio também. Então, quantos de nossos familiares, então vou para São Paulo trabalhar, vou para o Rio de Janeiro trabalhar, vou para Curitiba trabalhar, né, buscar uma vida melhor, não é isso? Então, acabam se empregando no comércio, né, em padarias, lanchonetes, né, o estacionamento, quer dizer, várias e várias ofertas, né, que possam dar uma melhor condição de vida. Educação, de repente, você quando terminar o ensino médio, eu vou para São Paulo, vou para o Rio de Janeiro tentar a universidade, né? Ou então, terminar a universidade, vou para Rio de Janeiro, vou para São Paulo, vou para Porto Alegre, né? Eu vou para Natal, né, no Rio Grande do Norte, ou Recife, então eu vou me especializar mais ainda. Então você sai da sua região, vai para outra, né, uma cidade mais desenvolvida, em busca de melhor especialização profissional, para que você realmente se torne um profissional mais gabaritado, como diz a história, certo? O conforto mesmo. Estou aqui na área agrícola, minha família está passando necessidade, a gente planta, mas veio a crise, né, por causa do tempo, o tempo não ajudou, ou não tive dinheiro para comprar, né, adubo, então vou com a minha família para a cidade, porque lá, pelo menos um bico que eu faço, não passo fome com a minha família. Então, são várias e várias alternâncias, né, que fazem com que as pessoas saiam do campo para as cidades. Condições de vida precárias no campo, como eu já falei, né, então muita gente acaba não tendo terras para trabalhar, não tem emprego no campo, então buscam as cidades para uma vida melhor. E, consequentemente, para te fechar, tá? Porque o assunto é pequeno, fácil, simples de entender, então os principais problemas urbanos
certo? São inchação urbana e falta de moradia. Inchação urbana, que quer dizer isso, gente? Inchação urbana é quando a população da cidade cresce tanto que ela fica inchada. Como inchada? Fica tanta gente que não tem espaço mais para nada em relação a emprego, tá? Não tem oferta de emprego suficiente, tá? O trânsito fica caótico, né? Porque muita gente nas cidades, então também o trânsito acaba sendo afetado, né? Poluição aumenta, não é isso? Com o excessivo, né, número de pessoas, então a tendência à poluição aumentar, as sujeiras, né? Ou seja, também a poluição, né, os lixos espalhados, não é isso? Ou seja, quanto maior o número populacional, mais inchada a tendência àquela cidade ficar, certo? E, consequentemente, uma população exagerada na cidade também vai ter problema de moradia. Por quê? Quanto maior for desenvolvido uma cidade, mais caro é a moradia. Um metro quadrado torna-se caro. Então, exemplo, se você vai para São Paulo, você vai alugar lá um kitnetzinho, só 2 cômodos, você vai pagar de 700 a R$ 1.000 de aluguel, dependendo da localidade. Coisa que aqui, na nossa região, com 250 a 300 reais, você está alugando uma casa com 3 quartos, né, até suíte. Não é isso? Então a diferença é muito grande. E quando a pessoa, imagina você ir para São Paulo, se empregar no comércio, ganhando um salário mínimo, pagar aluguel, pagar água, você não vai ter condições. Então, o que você faz? Estou falando assim, você no modo geral, tá ok, gente? Então, o que a pessoa vai imaginar? Eita, vou invadir uma área, né, de morro, ou uma área ali, né, abandonada, e vou construir um barraquinho para morar temporariamente. O que acaba acontecendo? A área começa a surgir as famosas comunidades carentes, como a gente conhece popularmente como favelas. Tá? Então começa a surgir várias favelas dessa forma, porque as pessoas querem morar perto do emprego para evitar de pagar transporte, né? Porque o salário mínimo não vai dar para pagar transporte, pagar água, pagar energia, né? Pagar aluguel. Então prefere ir para, né, invadir uma área e de repente cria essas favelas para justamente o que ganhar ser destinado só para mais para alimentação. Certo? Então é um dos casos dos problemas mais graves que tem as grandes cidades, são justamente o surgimento das favelas, principalmente os países subdesenvolvidos, como é o caso do nosso Brasil. E, gente, por incrível que pareça, o estado que mais tem favelas não é o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro é famoso pelas suas favelas, né? Mas o estado que tem o maior número de favelas chama-se São Paulo, com mais de 2.000 favelas, para vocês terem uma ideia. Certo? Só a cidade de São Paulo tem mais de 1.000 favelas. Tá? A cidade do Rio de Janeiro tem menos de 1.000 favelas, em torno de 700 e poucas favelas. Isso só para vocês terem uma ideia que muitas vezes a mídia acaba colocando o Rio de Janeiro como, né, o centro das favelas do Brasil. Mas na verdade é São Paulo, tem um número maior de favelas do que o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Tá certo? E com a urbanização, eu não coloquei os slides aqui, que a gente chega no final, mas nós temos uma hierarquia, tá? Que já foi até abordada há um tempo atrás. As cidades cresceram tanto que começam a ter poder de influência no mundo, né, devido à globalização. O Brasil apresenta 2 grandes metrópoles, que a gente vai chamar metrópoles nacionais ou cidades globais. Chama-se São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? Então estão no topo da hierarquia, né, urbana. Em seguida, vem o que chama-se metrópoles regionais. Aí a gente pode encaixar como Salvador, aqui no Brasil, Porto Alegre, Curitiba, tá certo? Aí nós vamos ter também as cidades, né, centrais, vamos dizer assim, né, ou regionais. Aí um exemplo, Maceió aqui em Alagoas, né? E vamos ter as cidades locais. Aí nesse caso a gente inclui Arapiraca, Nosso Limeiro de Anadia e assim por diante. Então existe uma certa hierarquia, tá ok? Então vocês pesquisem na internet, tá? Coloquem Urbanização do Brasil que vocês vão ver essa hierarquia. Tá certo, gente? Vou encerrar agora para o vídeo ficar mais curtinho, que o assunto é fácil, para que vocês possam estudar para o simulado, que a gente está atrasado. Minhas limitações por causa do celular, eu tive que atrasar, tá ok? Então até a próxima aula, se Deus quiser. Um forte abraço.